Me chamo Henrique. Tenho 24 anos, estudo educação física na UNB, entre uma aula e outra, ganho a vida cuidando de piscinas. É um trabalho simples, mas que me abriu portas para mundos que jamais imaginei pisar. Como o da Adriana. Naquele dia, o sol batia forte sobre o Lago Sul. As casas ali pareciam saídas de revistas, e aquela mansão não era diferente. Fui indicado por um cliente antigo, um senhor gentil que me recomendou a dona Adriana, empresária do ramo de eventos. Ela precisa de alguém confiável, ele disse. Mal sabia ele o quanto essa frase ganharia camadas. Cheguei pontualmente às 8. Toquei a campainha e, logo depois, o portão eletrônico se abriu com um som suave. Entrei com meu equipamento às costas e segui o caminho de pedra que levava à área da piscina. Um jardim meticulosamente cuidado ladeava o caminho. E lá estava ela. Na varanda, de vestido leve, tons claros, com um copo de café na mão, me observava como se já soubesse quem eu era. O cabelo castanho escuro, preso num coque desalinhado, deixava o pescoço à mostra, um detalhe qualquer, mas que ficou gravado. Seus olhos me avaliaram por um instante, mas não com arrogância, havia algo de curioso, quase brincalhão. Henrique, certo? Disse, sem sair do lugar. Isso mesmo. Bom dia, dona Adriana. Só Adriana, por favor. Assenti, meio sem jeito, e fui até a piscina. Estava limpa, mas com algumas folhas boiando, sinal de descuido recente. Comecei o trabalho mecânico e conhecido, escovar bordas, medir pH, checar filtros. Sentia seu olhar mesmo quando ela já não estava mais na varanda. Tentei não pensar, me focar no que fazia. Mas quando voltei com a rede para pescar umas folhas mais profundas, ouvi passos se aproximando. Trouxe um suco para você. Tá calor demais para fingir que não estamos derretendo, disse ela, entregando um copo gelado. Obrigado. Gentileza sua. Ela me olhou nos olhos, firme. Então, soltou, com um sorriso torto. Você está tornando difícil eu ser boazinha. A frase caiu como uma pedra no centro da minha calma. Minha mão vacilou e quase deixei a rede escorregar. Olhei para ela, tentando decifrar. Estava rindo com o canto dos olhos, mas havia algo mais. Um teste? Uma provocação? Um jeito dela medir a reação? Como assim? Perguntei, tentando manter o tom leve, sem parecer afetado. Nada. Só um comentário bobo. Continue seu trabalho, Henrique. Ela se afastou, deixando o rastro de um perfume cítrico e uma interrogação na minha mente. O resto do tempo passei em silêncio, entre a água azul e meus próprios pensamentos. Não conseguia mais ver a piscina como antes. Era só uma desculpa agora. Um palco, talvez. Antes de sair, bati na porta de vidro para avisar que terminara. Ela apareceu de novo, agora de óculos escuros e sorriso curto. Obrigada, Henrique. Até semana que vem. Até. Atravessei o jardim como quem foge de algo que não entende. Entrei no carro e só então respirei fundo. Liguei o rádio, mas nada prendia minha atenção. A frase ecoava. Você está tornando difícil eu ser boazinha. Brincadeira? Sinceridade? Flerte? Era cedo para saber. Mas era impossível fingir que nada havia mudado. A casa agora tinha uma sombra de mistério. E eu estava perigosamente curioso. É engraçado como a mente da gente tenta se enganar. Naquela manhã de terça, eu repeti mentalmente, como um mantra, é só mais uma cliente. Trabalho. Profissionalismo. Nada além disso. Mas, quando estacionei meu carro na frente da casa da Adriana, minhas mãos suavam tanto que precisei secá-las na bermuda antes de tocar o interfone. O portão se abriu devagar, como na semana anterior. Caminhei até a piscina tentando parecer mais confiante do que realmente estava. E lá estava ela, dessa vez sentada à beira d'água, com os pés imersos, um chapéu de palha e um livro aberto sobre as pernas. Parecia saída de uma cena de cinema. Bom dia, Henrique.
A voz dela soou casual, mas carregava uma nota quente, difícil de ignorar. Bom dia, Adriana. Ela fechou o livro devagar, tirou os óculos escuros e me olhou como quem reconhece um velho conhecido. O jeito como me recebeu foi diferente, mais à vontade, como se o breve jogo da semana passada tivesse aberto uma nova camada entre nós. Sabe o que eu percebi? Começou ela, enquanto eu me abaixava para organizar os produtos e equipamentos. O quê? Que me acostumei rápido demais com a leveza que você traz. Olhei para ela, surpreso. Era o tipo de frase que alguém guardaria para depois, ou nem diria. Mas Adriana parecia movida por uma franqueza natural. Acho que é o contraste, continuou. Vivo cercada de gente séria, preocupada com orçamento, logística, fornecedores, clientes. Às vezes parece que todo mundo esqueceu como é rir sem medir. Fiquei em silêncio por uns segundos, antes de responder. E você? Esqueceu? Ela deu um meio sorriso. De vez em quando, lembro. Mas confesso que tenho tido ajuda. Senti meu rosto esquentar. Continuei o serviço, mergulhando a rede com mais vigor do que o necessário. Precisava me concentrar. Mas a verdade é que conversar com ela era fácil, até natural. Como se nossas vidas, apesar de tão diferentes, falassem uma língua parecida, a da solidão que finge não existir. Enquanto verificava o cloro, ela perguntou sobre minha faculdade. Falei dos treinos na universidade, das aulas de biomecânica, da correria com os estágios. Ela ouviu tudo com interesse genuíno, como se cada detalhe meu fosse uma distração bem-vinda da rigidez da própria rotina. Deve ser bom viver sem tanto peso, né? Comentou. Às vezes é leve, sim. Outras, falta chão. Mas você parece saber voar. Essa frase ficou presa em mim. Terminei o serviço, mas não fui embora imediatamente. Ficamos ali, conversando por mais alguns minutos. O sol descia preguiçoso e o som do bairro era só o zumbido longínquo de carros e cigarras. Quando me despedi, ela se levantou e veio até mim. Tocou de leve meu braço, um gesto simples, mas que atravessou minha pele como eletricidade. Obrigada pela leveza, disse, olhando nos meus olhos. Sorri, mas minha garganta secou. Murmurei um de nada e fui embora antes que meu corpo traísse minha tentativa de parecer indiferente. Naquele dia, voltei para casa diferente. Mais alerta. Mais inquieto. Não sabia ainda o que estava nascendo ali. Mas sabia, com certeza, que não era só mais uma cliente. O celular vibrou sobre o criado mudo, bem na hora em que eu estava quase dormindo. A luz da tela iluminou o quarto escuro, e o nome dela apareceu como uma provocação silenciosa, Adriana. Pisquei, descrente. Abri a mensagem com o coração acelerado. Você vem aqui amanhã mesmo se não for dia da piscina? Fiquei olhando aquelas palavras como se fossem enigma. Não era dia de serviço, nem ela havia mencionado nenhum compromisso ou evento no início da semana. Digitei rápido. Aconteceu alguma coisa? A resposta veio em segundos. Preciso de ajuda no jardim. Está uma bagunça, e minha paisagista sumiu. Mas pode vir tranquilo, sem pressa. Ajuda no jardim? Eu não entendia nada de jardinagem. Mas, naquele momento, não importava. Havia algo nas entrelinhas daquela mensagem que dizia mais do que ela escrevia. Não consegui voltar a dormir. E quando o sol finalmente apareceu, já estava pronto, com o carro ligado, antes das 8. Ao chegar, percebi logo que o jardim estava como sempre, impecável. As flores alinhadas, a grama bem aparada. Toquei a campainha mesmo assim. Ela surgiu no portão, dessa vez sem chapéu, sem óculos, sem armadura alguma. Vestia uma blusa de alça leve e uma calça de tecido claro que deixava tudo mais informal. E mais íntimo. Bom dia, Henrique. Que bom que veio. Bom dia. Você falou do jardim, mas... Ela sorriu, sem disfarçar. Era desculpa. Na verdade, só queria conversar. Aceita um vinho?
Antes que diga que é cedo demais, relaxa, é só um pouco. Tinto, leve. Hesitei por um segundo. Mas aceitei. Fomos para a área da piscina. Ela pegou 2 taças, abriu a garrafa com habilidade e se sentou na espreguiçadeira. Eu, ao lado, ainda um pouco tenso. Você deve estar se perguntando o que estou fazendo, né? Um pouco, sim. Ela olhou o céu, inspirou fundo. Eu me cansei de seguir regras invisíveis, Henrique. Sempre fiz tudo certo. Casei, tive empresa, construí uma reputação. Mas em algum momento, virei invisível. Ou pior, previsível. Ela virou um pouco do vinho. A sinceridade dela cortava o ar como faca quente em manteiga. Eu só queria ser vista como mulher. Não como chefe, cliente, mãe, irmã. Só mulher. Será que isso é pedir demais? Não. Não é. Minha voz saiu baixa, mas firme. Ela me encarou com os olhos marejados, mas sem drama. Havia ali uma dor serena, madura, que não precisava se exibir. Eu a ouvi em silêncio, respeitando cada pausa, cada vírgula. Quando você aparece aqui, eu lembro de quem eu era. Do que eu ainda posso ser. O tempo parecia suspenso. A piscina refletia o céu de Brasília, e tudo era cor, silêncio e respiração. Estávamos próximos, mas nenhum de nós cruzava o limite. Até que nossas mãos se tocaram de leve, sem querer, ou talvez querendo. Ela não recuou. Nem eu. Meu coração disparou. E quando me inclinei, devagar, ela também se aproximou. Mas, no último segundo, Adriana recuou. Não com frieza, mas com cuidado. Tocou meu rosto com ternura e sussurrou. Ainda não. Assenti, engolindo o impulso, mas sem mágoa. Respeitei. Porque ali não se tratava de pressa, mas de profundidade. Ficamos ali, lado a lado, olhando a água calma. Conversamos mais um pouco, sobre filmes antigos, sobre viagens que nunca fizemos, sobre como a solidão às vezes escolhe a dedo suas vítimas. Na hora de ir embora, ela me acompanhou até o portão. Nenhum beijo. Nenhuma promessa. Apenas um olhar demorado, cheio de reticências. E a certeza de que o que estava nascendo ali não era pequeno. O portão estava entreaberto quando cheguei. Achei estranho, já que Adriana era sempre cuidadosa com segurança. Estacionei o carro no canto da entrada, como de costume, e fui entrando devagar, chamando. Adriana? Nenhuma resposta. Apenas o som da água sendo cortada. Quando contornei a lateral da casa, lá estava ela, nadando. Movimentos firmes, elegantes, como se cada braçada fosse coreografada. A luz do meio-dia atravessava a água e desenhava reflexos líquidos em sua pele. A cena era tão serena quanto provocadora. Ela percebeu minha presença e emergiu devagar, tirando os óculos de natação com um sorriso. Chegou cedo. Achei que preferia que eu viesse antes do sol ficar forte. Ela nadou até a borda e se apoiou ali, os braços cruzados na beira da piscina, os ombros molhados cintilando. Eu, imóvel, com a mochila nas costas e o coração batendo alto demais. Quer entrar? Eu vim trabalhar. Trouxe os produtos, a rede. Eles podem esperar um pouco, não podem? O convite pairou no ar, simples e direto. Não havia malícia no tom dela, só uma espontaneidade rara. Tirei os tênis, a camisa, e entrei com cautela. A água estava morna, e por alguns segundos, o mundo lá fora desapareceu. Ela flutuava perto de mim, os olhos fixos nos meus. E então começou a falar. Você já se arrependeu de não ter feito algo, Henrique? Várias vezes. E você? Todos os dias. De coisas grandes, mas também pequenas. Como esperar demais? Fingir que não senti. Achar que controlar é o mesmo que proteger. Ela se aproximou, até nossos rostos ficarem a poucos centímetros. A água nos envolvia como um véu. Meu corpo todo parecia em estado de alerta, mas ao mesmo tempo rendido.
Ela levou a mão ao meu rosto, devagar, como se estivesse tocando uma memória antiga. Talvez essa seja a minha segunda chance, murmurou. O beijo aconteceu sem pressa, mas sem hesitação. Um encontro de vontades guardadas, de desejos que estavam ali desde o primeiro sussurro na beira da piscina. E, dessa vez, ninguém recuou. Fomos para dentro ainda molhados, rindo como dois adolescentes pegos pela chuva. Subimos a escada com pressa e silêncio, como se palavras agora fossem supérfluas. O quarto dela era amplo, decorado com tons neutros e livros em cada canto. Lá dentro, o tempo deixou de existir. E, quando tudo se acalmou, ficamos deitados lado a lado. O ventilador girava lentamente sobre nossas cabeças, e o cheiro de cloro ainda impregnava nossos corpos. Ela mantinha os olhos fechados, como se quisesse prolongar aquele instante. Eu queria falar algo, mas não sabia o que. Sentia que qualquer frase soaria pequena diante do que tínhamos acabado de viver. O silêncio era denso, quase sagrado. Até que ela se levantou. Preciso tomar banho, disse, já caminhando para o banheiro. Fiquei ali, observando sua silhueta desaparecer pela porta. Uma parte de mim queria levantar e ir atrás, mas algo me segurou. Era como se o próprio ar tivesse mudado de peso. Minutos depois, ela voltou vestida com um hobby. Estava diferente, não no corpo, mas no olhar. Mais fechada, mais distante. Henrique, começou, mas parou no meio. Tá tudo bem? Não sei. Ela sentou na ponta da cama, de costas para mim. Passei a mão em seu ombro, mas ela não reagiu. Fiquei quieto, esperando que ela falasse. Eu não sei se fiz certo. Não por você. Mas por mim. Acho que não estou pronta para lidar com o depois. O depois. Aquele bendito depois que a gente finge que não existe quando algo intenso acontece. Mas ele sempre chega. E cobra. Você se arrepende? Ela virou o rosto, e seus olhos estavam marejados. Não. Mas me assusta o que isso pode significar. Saí dali com um nó no peito. Dei um beijo rápido em sua testa, e ela fechou os olhos, como se aquilo doesse. Não houve despedida, nem planos para o dia seguinte. Durante o trajeto de volta, olhei o retrovisor mais do que devia. Não porque esperava vê-la ali, mas porque queria encontrar a parte de mim que tinha deixado naquela piscina. A ausência dela não veio com aviso, nem com explicação. No domingo seguinte, cheguei como sempre, toquei a campainha, e nada. Tentei o celular, chamada direta para a caixa postal. Achei que talvez estivesse ocupada, dormindo, viajando a trabalho. Tentei de novo 2 dias depois. O mesmo silêncio. Na terceira semana, o portão já estava programado para abrir no meu horário. Nenhum bilhete, nenhuma orientação nova. Era como se ela ainda esperasse por mim, ou tivesse se esquecido de existir naquele espaço. Continuei fazendo o serviço. A piscina não se sujava muito, mesmo sem uso. Mas havia algo estranho na água. Um silêncio pesado, uma ausência que mexia com o ambiente todo. O jardim continuava perfeito, os passarinhos vinham aos montes, mas a alma da casa parecia desligada. Limpar a piscina sem vê-la era como repetir um ritual sem fé. Me pegava olhando para a varanda, esperando a porta se abrir, o som de um bom dia, Henrique soar no ar. Mas vinha só o vento. Até que, num fim de tarde mais seco que os outros, decidi perguntar à vizinha. A senhora Silvia, que sempre me oferecia café quando eu passava pela frente, estava regando suas plantas. Me aproximei com cuidado. Com licença, dona Silvia, a senhora tem visto a dona Adriana? Ela parou o movimento da mangueira e me encarou, com um olhar que misturava curiosidade e cautela. Ué, não tá mais fazendo o serviço para ela? Tô sim, continuo cuidando da piscina. Mas faz umas semanas que não a vejo. Nem responde às mensagens. Ela fez um gesto com a mão, como quem tenta varrer a preocupação. Acho que ela viajou. Disse que precisava de um tempo, se reorganizar por dentro, foi o que me falou. Não sei mais do que isso.
mas parecia mexida. Agradeci, e voltei à casa dela com o coração apertado. Reorganizar-se por dentro. Era isso que ela fazia? Fugir para se encaixar de novo? Naquela mesma tarde, quando terminei o serviço, me sentei por uns minutos à beira da piscina. O céu de Brasília estava alaranjado, e a água refletia as cores como um espelho calmo. Foi quando vi. Sobre uma das espreguiçadeiras, dobrada com cuidado, havia uma carta. Um envelope bege, sem nome, sem destinatário. Só para quem entender. Minhas mãos tremeram ao abrir. Henrique. Não sei como começar, então não vou florear. Talvez seja melhor assim. Ou talvez eu só esteja fugindo. Não de você, mas de mim mesma. A verdade é que você mexeu com partes de mim que eu tinha enterrado. E, por isso, sou grata. Mas também estou com medo. Você me viu como mulher, quando eu mesma havia esquecido como era ser vista assim. E isso é lindo e assustador. Não sei se posso oferecer o que você merece. Não sei nem se posso sustentar o que sinto. Se eu ficar, posso quebrar algo em você. Se eu sumir, sei que já estou quebrando em mim. Me perdoa. Ou não. Mas entende. Adriana. Fiquei ali, lendo e relendo. Não havia destino certo para aquela carta, talvez ela nem soubesse se eu a encontraria. Mas havia sinceridade em cada linha, cada pausa. Foi difícil levantar. Guardei o papel dobrado no bolso como quem guarda um segredo precioso e doloroso ao mesmo tempo. Na volta para casa, não liguei o rádio. Não queria distrair minha mente de nada. Queria sentir cada camada do que ela havia escrito. E a dor de não saber o que viria depois. Nos dias seguintes, continuei indo. Cuidava da piscina como se ela fosse surgir, a qualquer momento, com aquele sorriso meio irônico, meio doce. Mas tudo o que ela deixou foi silêncio. E uma ausência que me fazia sentir mais presente do que nunca. Era sábado de manhã quando tudo mudou. Eu tinha acabado de terminar mais uma limpeza na piscina de Adriana, a quarta desde que ela desaparecera, e me preparava para sair, quando ouvi o som de passos rápidos no calçamento de pedras. Virei e vi uma mulher que, à primeira vista, achei ser a própria Adriana. Mas havia algo diferente, o cabelo era mais curto, o andar mais incisivo, e os olhos, aqueles olhos não escondiam nada. Você é o Henrique? Perguntou, já com a testa franzida e o sol batendo no rosto. Sou sim. Quem é você? Ela cruzou os braços, firme. Érica. Irmã da Adriana. Fiquei em silêncio por um instante, surpreso. Ela parecia mais nova, talvez uns 30 e poucos anos, mas com uma energia direta, quase impaciente. Estava de tênis, jeans e uma regata preta. Sem maquiagem, sem floreios. A senhora, não precisa me chamar de senhora. Eu não sou velha. Cortou, com um meio sorriso irônico. Vim porque precisava ver quem é o rapaz da piscina que minha irmã resolveu tirar da cartola. Olha, calma. Eu não vim brigar. Mas acho que você merece algumas respostas. Aquelas palavras me deixaram sem chão. Desde a carta, eu vivia entre o vazio e a espera. Agora, alguém da família dela surgia no meu caminho com um olhar cheio de intenções. Ela apontou para a espreguiçadeira. Pode sentar? Sentei. Ela se acomodou ao meu lado, com as mãos entrelaçadas nos joelhos. O silêncio entre nós durou só alguns segundos. Adriana falou de você. Mais do que devia, talvez. E isso me preocupou. Ela não é do tipo que se entrega fácil. Desde o fim do casamento, virou uma fortaleza. Só que dessa vez, a fortaleza rachou. Eu engoli seco. Eu nunca quis machucar ninguém, Érica. Eu sei. E acho que é por isso que ela fugiu. Ela me encarou, séria. Você não é um erro que ela pode apagar. Você mexeu com o lado que ela mais protege, o que ainda sente. Ela está bem? Está. Ou tentando estar. Foi para Goiânia, para a casa de uma amiga nossa, a Raquel.
Disse que precisava respirar. Mas a verdade, Henrique, é que ela foi embora porque teve medo. Medo do que isso significava para ela. E do que os outros diriam. Suspirei, afundando as mãos nos bolsos. A carta voltava à minha memória com cada palavra de Érica. Ela deixou uma carta. Aqui, na piscina. Imagino. Adriana sempre escreve quando não consegue dizer. Houve uma pausa. A brisa balançava as folhas das palmeiras ao redor, e o som das cigarras parecia amplificar aquele instante. Você vai atrás dela? Ela perguntou, sem rodeios. Eu queria. Mas não sei se seria certo. Não sei se ela quer isso. Ela quer. Só não sabe como pedir. Tirei o papel do bolso da mochila. Sim, eu andava com a carta. Ela leu em silêncio, devagar. Quando terminou, seus olhos estavam brilhando. Essa é minha irmã. Sempre dramática e intensa. Mas verdadeira até o último fio de cabelo. Ela pegou um papel da bolsa e escreveu um endereço. Rua 3, Setor Bueno. Goiânia. É a casa da Raquel. Ela tá lá há uns 10 dias. Se quiser arriscar, é pra lá que tem que ir. Fiquei olhando o papel como se fosse um mapa do tesouro. Por que você está fazendo isso? Érica sorriu, e, por um instante, seu rosto se suavizou. Porque eu vi como ela falava de você. Porque eu vi a leveza nos olhos dela, e fazia anos que isso não acontecia. E porque se for para ela voltar a sofrer, que pelo menos seja por algo real. Ela se levantou, passou a mão no cabelo e começou a andar. Henrique. Oi? Só não faz minha irmã se arrepender de te deixar entrar. Assenti. Mas a verdade é que o arrependimento já me habitava. E a saudade, também. Naquela noite, não dormi. Peguei estrada antes do sol nascer. Brasília ficou para trás como um cenário em desfoque. A cada quilômetro, meu peito se apertava mais, não de medo, mas de esperança. Eu não sabia o que encontraria em Goiânia. Mas precisava descobrir. Porque amar, às vezes, é isso, ir, mesmo sem saber como será recebido. Foram 2 horas e meia de estrada, mas pareceram uma travessia de anos. A cada placa, a cada posto de gasolina que eu ultrapassava, sentia como se estivesse me aproximando de uma encruzilhada entre o que poderia ser e o que talvez já tivesse acabado. Quando cheguei ao endereço que Érica tinha me dado, o sol de Goiânia castigava o asfalto. A casa era simples, com fachada clara e um jardim pequeno na frente, bem cuidado, com lavandas e uma rede esticada sob uma árvore. Tudo muito diferente do mundo da Adriana no Lago Sul. Toquei a campainha e esperei. O coração batia alto no peito. Um pensamento insuportável me atravessou. E se ela não quisesse me ver? E se me mandasse embora? E se eu tivesse entendido tudo errado? A porta se abriu devagar. E lá estava ela. Adriana me olhou como se não acreditasse. O cabelo preso num coque improvisado, uma camiseta larga e uma expressão confusa, quase assustada. Durante alguns segundos, ficamos imóveis, dois estranhos íntimos diante de um abismo invisível. Então ela deu um passo à frente e me abraçou. Foi um abraço apertado, sem filtros, sem defesa. Como se o tempo realmente tivesse parado, ou, talvez, como se o tempo estivesse sendo redimido naquele instante. Eu não disse nada. Ela também não. Só nos mantivemos ali, naquele silêncio denso e acolhedor, onde nenhuma palavra era mais importante do que aquele gesto. Quando nos afastamos, ela tocou meu rosto com as 2 mãos. O que você está fazendo aqui? Eu vim te encontrar. Ela respirou fundo, os olhos ainda marejados. A Érica me deu o endereço. Disse que você precisava de alguém que não fosse só lembrança. Ela deu um sorriso triste, mas havia ternura ali. Entramos. A casa tinha cheiro de café recém-passado e serenidade. Sentamos na sala, frente a frente. Ela parecia menor naquele ambiente, mais vulnerável. Ou talvez só mais verdadeira. Eu fugi, Henrique. E nem sei exatamente do que. De você,
de mim, do que a gente viveu naquela piscina. Não precisava fugir. Eu não queria te prender. Eu sei. Mas, pela primeira vez em anos, senti algo que não conseguia controlar. E isso me apavorou. Houve uma pausa. Eu precisava dizer o que me corroía por dentro. Adriana, o que eu sinto não é só desejo. Não é só impulso. Eu me importo com você. De verdade. Desde aquele dia em que você apareceu com aquele suco e me desarmou com uma frase. Desde então, você não saiu da minha cabeça. E agora também não sai do meu peito. Ela fechou os olhos, como se aquelas palavras a atravessassem por dentro. Henrique, você é a luz de uma fase escura da minha vida. E talvez eu tenha achado que não merecia essa luz. Que era tarde demais. Nunca é tarde para se permitir sentir. Ela me olhou. E, naquele olhar, vi o medo, mas também a coragem nascendo. Pegou minha mão e a segurou forte. Então, me leva de volta? Só se for comigo. Saímos ainda naquele fim de tarde. No caminho, ela foi quieta, mas havia um tipo de paz no rosto dela. Como quem finalmente decide parar de lutar contra a própria verdade. Paramos num posto na entrada do Distrito Federal. Ela desceu comigo, sem maquiagem, com o cabelo preso de qualquer jeito, e segurou minha mão como quem assume, sem se esconder. Foi ali, ao lado das bombas de gasolina e dos caminhões de viagem, que ela me puxou e me beijou. Sem receios. Sem medo de quem olhava. Um beijo em público. Um gesto de liberdade. Agora é real, ela disse, sorrindo. Sempre foi. E voltamos. Não para o mesmo lugar. Mas para a mesma piscina, agora com outra água, outra história, e o coração cheio de recomeço. É estranho como a vida pode voltar ao ponto de partida e, ainda assim, ser completamente outra. O mesmo portão automático, a mesma trilha de pedras no jardim, a mesma piscina azul refletindo o céu do Lago Sul. Mas agora havia algo diferente. Tudo parecia mais leve, como se o tempo tivesse lavado as paredes da casa por dentro. Adriana estava na varanda quando cheguei naquele domingo. De vestido claro, cabelo solto, café na mão e um sorriso que não era mais armadura. Era afeto puro, desses que não precisam se provar. Bom dia, amor, disse, como quem diz estou aqui, sem reservas. Bom dia, mulher da minha vida. Ela riu, e eu me aproximei para dar um beijo em sua testa. Ninguém precisava esconder mais nada. Não havia mais jogo, só presença. Comecei a limpeza da piscina como sempre, mas agora com ela ali, sentada na espreguiçadeira, lendo, de vez em quando comentando alguma coisa sobre o livro, o clima, os planos para a semana. A rotina se manteve, mas a solidão foi embora. Os vizinhos notaram. É claro que notaram. No início, sorrisos contidos, olhares de curiosidade. Depois, cumprimentos mais longos, perguntas indiretas. Brasília pode ser discreta na aparência, mas adora uma boa história. E aquela, a mulher empresária que se envolveu com o piscineiro jovem, era, sem dúvida, digna de comentários. Mas ninguém ousou invadir. Talvez por respeito. Talvez porque, ao nos verem juntos, havia uma serenidade que silenciava qualquer julgamento. Era visível que não se tratava de capricho, nem de impulso. Era companheirismo, verdade, troca. Dois mundos diferentes que se encontraram e decidiram construir algo novo. Adriana voltou ao trabalho transformada. Suas reuniões eram mais leves, sua postura mais confiante. Parou de viver só para cumprir prazos, começou a dizer mais não, e a reservar tempo para si. E para nós. E eu me formei. O dia da colação foi uma mistura de orgulho e incredulidade. Ela estava na plateia, emocionada. Quando fui chamado ao palco, olhei para ela e vi seus olhos brilhando como naquela noite em Goiânia, no primeiro beijo sem medo. Pouco tempo depois, comecei a dar aulas de natação para crianças, na própria piscina dela. Um projeto pequeno, mas cheio de sentido. Aos sábados, o quintal se enchia de vozes, risos, boias coloridas.
Pais vinham assistir, alguns vizinhos também. E Adriana? Sentava no canto, observando tudo com um olhar que misturava carinho e orgulho. Você trouxe vida para esse lugar, me disse um dia, enquanto as crianças saíam com seus medalhinhas improvisadas. Foi você que me deu espaço para isso existir. Naquela noite, fizemos um jantar só nosso. Luz baixa, vinho tinto, e uma música antiga que ela amava tocando ao fundo. Conversamos sobre o passado, mas sem saudade dolorida, apenas como quem reconhece os degraus que precisou subir até ali. Você sabia que tudo isso começaria naquele dia? Perguntei. Na verdade, não. Mas, quando eu disse, você está tornando difícil eu ser boazinha, já sentia que estava começando a cair. Cair? Me render. Algo que eu não planejei, mas que me salvou. Sorri. E a abracei como quem entende, sem precisar mais ouvir. A piscina continuava ali, azul e silenciosa. Mas agora, ela era palco de memórias, de encontros, de crianças aprendendo a nadar e de adultos aprendendo a sentir. A água nunca foi tão clara, nem por fora, nem por dentro. Essa história? Não foi perfeita. Teve dúvidas, ausências, partidas. Mas também teve retorno, ternura e coragem. Acima de tudo, teve verdade. E, no fim das contas, é isso que faz um amor valer a pena.